Cuidar de quem você ama é nossa missão. O Plano de Assistência Funerária Las Pax tem a garantia da Funerária Araújo e Santos, uma empresa com mais de 30 anos de bons serviços em toda a região. O Plano Las Pax garante segurança e tranquilidade para a sua família nos momentos mais delicados. Com atendimento completo e humanizado, estamos presentes em Luz, Córrego Danta, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Serra da Saudade e Quartel Geral. Plano Las Pax. Quem é vivo faz. Seja bem-vindo à Farmácia Popular, a farmácia mais perto de você. Aqui você encontra atendimento remoto por telefone, com a maior facilidade. Basta ligar para 3421 1112 ou 99170 1112 e falar com um dos nossos atendentes. Aproveite nossas promoções exclusivas, como sorteios imperdíveis e a Semana Maluca, com preços super atrativos. Na Farmácia Popular você encontra uma vasta gama de produtos, congelados, refrigerados, sorvetes, vitaminas, perfumaria e muito mais. Entregas gratuitas a partir de R$10, sem cobrança de taxa adicional. Além disso, garantimos o menor preço. Cobrimos qualquer oferta do Brasil. Farmácia Popular, nesta você pode confiar. Melhor atendimento e menor preço não há. Farmácia Popular, sempre com você. Olá, muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui com a nossa live, né? Pois é, quinta-feira passada não teve jeito de fazer a live não, viu, gente? Quinta-feira, como se diz aí no popular, né? O bicho pegou, mas pegou feio mesmo, né? Mas tudo bem. Estamos aqui hoje para cumprir essa tabela legal com vocês aí, né? Da nossa live às quintas-feiras, né? Apesar que a nossa live não está sendo muito populosa não, mas tá bom, né? Tá bom, pelo menos o pessoal que está entrando está gostando. Adriano Bahia, Val Carvalho, Murilo Duarte, a Denise Araújo, boa noite para vocês, né? Nossa, muito obrigado, o pessoal que tá assistindo a gente aí também, que não está mandando boa noite, mas está valendo aí, nosso muito obrigado pela companhia de todos e pode ter certeza, né, que é muito bom ter vocês aqui nesta noite, tá? Deixa eu só concluir aqui uma coisa para a gente começar a fazer a nossa oração aqui. Deixa eu entrar no meu link aqui para que seja mais fácil, né? A gente interagir com vocês. Bom, vamos pedir a Deus para abençoar a nossa noite, abençoar as nossas mentes, para que nós possamos estar melhores hoje do que estivemos ontem e amanhã estaremos melhor que hoje. Aqueles que partiram nessa última semana, que Deus possa abençoá-los também na eternidade, e aos que ficaram, que possam estar em paz também. E o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus e que assim seja, graças a Deus. Olha, gente, Marcelo Palhano, Dona Dirce está com a gente também, a Tatiana e a Ana Paula, uma boa noite a todos vocês. Olha, esse assunto de hoje, né? Esse assunto de hoje, ele é muito interessante pelo seguinte, né? Deixa eu mudar Fala sobre os tormentos voluntários, né? Os nossos tormentos. Nós passamos no nosso dia a dia, que nós muitas vezes nos perguntamos o porquê. E eu lá no Espiritismo.org, a gente sempre tem muito assunto nesse sentido. E
a gente trouxe, né, uma explicação para esses chamados tormentos voluntários. Olha, quero que todos saibam, tá, que a gente faz tudo isso aqui baseado no Espiritismo. A gente perdoa porque com esse calor que está fazendo, é ventilador para todo enquanto é lado e a garganta não fica muito legal, não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o item 23, né? Agora, por que nós iríamos querer sofrer voluntariamente? Bom, no ano de 2000, acho que 2002, eu não me lembro, esse caso foi contado pelo Carlos Roberto, né, em 2003, já tem muito tempo isso aí, né, são 21 anos. E teve uma reunião, um espírito amigo chamado Baltazar, que dirige o Centro Espírita Leon Denis. Estava sendo preparado o primeiro seminário espírita da valorização da vida e da gravidez naquela época, que seria realizado no dia 16 de maio. Foi realizado no dia 16 de maio. E a pergunta para o espírito amigo Baltazar foi a seguinte, né, algo que prontamente ele disse que não tinha nada a ver com o propósito que eles estavam falando lá, né, essa que era a questão da gravidez. E o público não era bem aquele, mas mesmo assim ele respondeu. E a pergunta era a seguinte: como levar título, né, como levar o título do seminário que eles fizeram, Tenha seu filho e seja feliz, que foi o seminário da época. Para uma mulher que se desentende com o marido, né, às vezes é agredida praticamente todos os dias, e mesmo estando grávida, né, ela passa por muitas humilhações. E o espírito, Baltazar, disse o seguinte, né? Olha, mais uma vez eu reforço que o público não é esse, mas olha, quando o homem transforma um lar em uma oficina de dor, olha só as palavras dele, hein? Quando um homem transforma um lar em uma oficina de dor, se a mulher tem a coragem de ir embora e não se modificar, ela acabará caindo nas mãos de um homem semelhante àquele que ela esteve vivendo. E o espírito, né, orientou. Olha, a gente não pode dizer que é para ela ir embora, mas sim para ela se valorizar. Então, é se valorizando que a gente entende esse sentido. Então, nessa colocação dele, né, se a gente valorizar, né, ou se valorizando, no caso dela, a gente raciocina o seguinte: ela vai saber se defender, vai entender ou saber procurar o melhor relacionamento, que ela tenha um tratamento que ela seja merecedora. Agora, quando uma mulher aceita esse tipo de vida, segundo o espírito, pode ser porque tem falta de coragem de enfrentar a vida por dependência econômica, por exemplo. Não quer enfrentar dificuldades sem uma companhia, então acaba se sujeitando a isso. E aí está claro um exemplo de um tormento voluntário. Mas temos muitos tormentos bem maiores na vida cotidiana, na vida diária. Né? Tem relacionamentos afetivos ou não. E mesmo quando se sabe que uma pessoa não gosta de determinada coisa, isso eu já vi acontecer muito, e se aborrece quando o assunto é trazido à tona, tem gente que insiste em falar sobre aquilo que desagrada a pessoa. Aí começam as brigas, discussões, os mal-estares, por exemplo,
Por que a gente não silencia? Por que a gente não deixa para lá? Se nós sabemos que não vai ter jeito? Então a gente precisa procurar, dentro de nós mesmos, modificações que são possíveis de se fazer, para que tudo venha em paz. Os tormentos que nós passamos, muitas vezes nós mesmos é que procuramos eles. Agora, já que nosso sofrimento demanda de nosso livre-arbítrio, todos os nossos tormentos são invariavelmente voluntários? Né? Claro, mas há alguém que lucidamente escolhe sofrer? Por quê? Se a gente é criado para ser feliz. Olha, fazer escolhas, fazer o uso do nosso livre-arbítrio, nosso livre pensar, faz parte do nosso crescimento espiritual. Agora, será que a pessoa escolhe sofrer por sofrer? Sem querer fechar isso aqui, por considerar que nós não dominamos totalmente esse assunto, né? Esse querer sofrer por sofrer. Não é possível. Existem os que desejam a atenção de alguém em um grupo. É um exemplo. Vamos ver aqui algumas situações. Tem pessoas que estão num grupo, querem atenção. Algumas chegam até o ponto do suicídio. Que é o suicídio esse gesto é o grito final, né, dessas pessoas buscando atenção que o mundo estava lhe negando. E tem pessoas que fazem o papel de coitadinhos, né? Insistentemente também buscando atenção. E existem os que se autoflagelam, buscando expurgar os seus pecados. Existem os que procuram as dores porque se sentem culpados e entendem que suas culpas, seus remorsos só podem ter como resposta a própria punição. E equivocadamente se martirizam, esquecidos ou ignorantes de que o amor cobre a multidão dos pecados. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E é claro, tem razão sim, nós somos criados para sermos felizes, mas buscarmos sermos felizes também é uma escolha que o Espírito precisa aprender a fazer. Agora, será que podemos considerar as situações desagradáveis que passamos na Terra, que solicitamos no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, para provar ou expiar como tormento voluntário? Não. É o que a gente estuda, não. Porque aquilo que nos é dado no planejamento reencarnatório tem finalidades úteis e definidas. O que ocorre, né? Muitas vezes o contrário, são fatos da vida. Fatos que não necessitamos nos envolver neles e se tornam esses tormentos. Observando aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do que vem a ser tormento voluntário, fala o seguinte: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Ou seja, a felicidade plena e pura não está para a gente. Entretanto, malgrado as vicissitudes que foram o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar da relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis
e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar a ascensão da alma, que é o bom, né? Que é o bom desses gozos celestes, e são imperecíveis, não acaba. Em vez de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real desse mundo, ele se mostra o quê? Ávido, né? De tudo o que o agitará, né? O que o perturbará. Corre atrás de coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si mesmo tormentos pelas suas próprias mãos. Tormentos que essas mãos também podem evitar. E na continuidade desse texto, é dito quanto sofrem os que são invejosos e ciumentos. Ou seja, tudo colocado no seu devido lugar. Mas, como saber se é realmente preciso sofrer para expurgar esses tais pecados? O sofrimento voluntário é bem visto pelo nosso Pai Celestial? A gente entende que o sofrimento voluntário não seja exatamente o tormento voluntário, porque aquele pode ter objetivos úteis, saudáveis, e que esse não tem nenhuma finalidade útil. Entendemos que sim, que todo sofrimento voluntário que vise o bem do semelhante indivíduo ou grupo é benefício, sim. Sabemos, por exemplo, que a melhora de um casal que teve um filho com um grande problema de saúde no cérebro, que o casal buscava uma casa espírita, aí o menino melhorava. Eles se afastavam, o menino piorava, a criança piorava. Eles voltam para a casa espírita e esse ciclo se repete. E quando esse espírito encarnado já contava com mais de 10 anos, né, reencarnado aqui na Terra, os pais resolvem procurar o Dr. Herman, né, que é o protetor espiritual do altivo e presidente do CELD. E perguntaram a ele por que todo aquele sofrimento. Isso é um caso contado pelo Roberto. E o espírito esclarece que não se tratava de karma, de compromissos com dores do passado, mas tão somente aquele espírito estava a desejar aproximar os pais definitivamente da doutrina espírita. E que ele já poderia até ter desencarnado, mas que só o faria quando lograsse aí o seu intento, que era colocar os pais dentro da doutrina espírita. E o casal decidiu então abraçar de vez o espiritismo e o menino desencarnou. Isto sim é um sofrimento voluntário que tem finalidade útil. É por algo superior. Agora, a gente crê que o sofrimento e sentimento ainda inferior, né, esse sofrimento é um sentimento ainda inferior, é humano. Mas se quando houver resignação, aceitação e fé, não existirá sofrimento? Todo sofrimento, ele é respeitável. Porque nós não podemos medir, avaliar as dores de cada um. Cada um vive o seu momento, né? E o que é insuportável para um é facilmente assimilável para outro, né? Suportável para outro. O sofrimento existe na medida da ausência do amor. Segundo Joana de Ângeles, né? Um livro que é maravilhoso, quem puder ter a oportunidade de ler. Amor imbatível, amor. Se estamos aqui falando de sofrimento pelas coisas puéreis, sim, a fé, a resignação, a aceitação nos fará não sofrer por causa das coisas pequenas. Mas o que dizer da mãe que acredita em Deus e vê o filho cheio de dores no leito de hospital? Ela tem fé.
tem resignação, mas ela sofre. Agora, o aborto ele pode ser considerado um tormento voluntário? E para quem? A mãe, que no futuro, ou para o filho, né? O filho no presente? Considerando-se um aborto provocado conscientemente, entendemos que ele se enquadra na figura de tormento voluntário. Agora, o aborto provocado não é programação reencarnatória. Para a mãe, sim. Para o filho, não. Para este, não, porque ele não tem participação na decisão. Então, a mãe simplesmente fala, não quero, pronto, acabou. Não perguntou para ele. Tem um filmezinho, Deixe-me Viver. Vale a pena. Tem ele no YouTube. Vale a pena assistir. Explica muito bem isso aí. Né? Algumas palestras, né, inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que explica que quando a gente casa, né, quando nos casamos, por exemplo, e não suportamos os defeitos, o temperamento do outro e acabamos por nos separar, nós teremos que retornar com a mesma pessoa. Difícil para que possamos resgatar aquela parte, né, que nos cabe com relação a ela. Bom, essa pergunta foi feita para o Carlos Roberto. Ele disse o seguinte, uma vez, né, ele assistiu a conversa de dois amigos, né, com o altivo, né, a respeito das dificuldades que eles tinham por terem se separado das esposas. Num dado momento foi perguntado como é que ficava a situação deles, né, que haviam se separado após terem resultados inúteis em todas as tentativas de continuação do relacionamento, e altivo, né, um espírito amigo, disse que se os dois não querem continuar a caminhar juntos, que era possível que cada um procurasse o seu caminho. E foi perguntado se os que se separaram teriam que voltar a conviver com os antigos companheiros, né? A resposta foi que não havia essa obrigatoriedade, tá? Tem gente que volta para conviver com a mesma pessoa, para ver se melhora. Talvez não na condição de marido e mulher, mas de irmãos. Então, o que a gente entende é o que importa é o processo educativo da vida. Então, algumas circunstâncias exigem mesmo a presença de determinados espíritos ao nosso lado. Outras situações podem ser vivenciadas com outras pessoas. Na época lá, uma das pessoas, né, que estava lá perguntou, então as coisas não são como um retratinho 3x4, né, tudo certinho ali. E ele falou, não. Podemos voltar com aquela pessoa? Não, depende das circunstâncias desse desencarne, desse desentendimento. Então tem gente que fica, né, fica com medo, fala, será que eu vou ter que voltar com aquela mulher de novo? Ou com aquele cara de novo? Não é possível. Mas eu já vi isso acontecer em casa espírita. Não é possível que eu vou ter que voltar de novo. Não. Calma, não é bem assim não. Bom, o que se deve fazer quando alguém estiver procurando o caminho do tormento voluntário através do aborto? Como orientar? Bom, em primeiro lugar, ouvir a pessoa com atenção. A gente faz isso muito, né? Graças a Deus, na casa espírita que eu trabalho, não tem ninguém que vai lá querendo fazer aborto. A gente ouve com atenção, carinho, respeito. Quando falamos sem colocar o dedo no rosto de ninguém, sem acusar ninguém, sem condenar. Ele não vai fazer pergunta do tipo, você tem certeza que você quer abortar? Não. Porque a gente dá a chance da pessoa de reforçar a sua ideia para o bem. A gente conversa no sentido de, olha, calma, pensa melhor. Quem sabe dá certo. A gente não pode fazer perguntas ou colocações que levem a sentir um remorso, né, por causa das nossas palavras, caso ela possa optar por ter o aborto. Porque todo mundo que aborta acaba tendo um sentimento muito ruim a respeito de si mesmo. Isso é certo.
Então a gente, né, muitas vezes acontece, com a gente não aconteceu, mas muitas vezes acontece de levar a pessoa no lugar, né, colocar a pessoa no lugar de um neném. Não precisa ser o filho dela, não. Levá-la para refletir como ela teria se sentido no ventre da mãe se tivesse passado pela mesma situação que o filho está passando agora, a ponto de ser abortado. Se ela tivesse sido abortada, como seria a vida dela? Né? A gente pode perguntar para alguém que está grávida de uma criança deficiente, que está pensando em abortar por causa disso. Né? E você pode, né, pensar em algumas pessoas que você ama muito. Se você tomasse conhecimento agora que uma dessas pessoas que sofreu um acidente horrível, que perdeu o braço, ficou surda, etc., você deixaria de amar essa pessoa? Você mandaria matar essa pessoa? Ou você seria carinhosa? Teria carinho por ela? Por causa do que ela estava vivenciando? Se tornaria mais próxima, né? Mais amorosa? Provavelmente ela iria dizer que amaria mais ainda. Então, nós podemos falar que se somos capazes de continuar amando até amar mais do que um ser querido, que se acidentasse gravemente, também temos a capacidade de amar o ser que está no ventre abençoado da mãezinha dele. Se precisarem, né? Tem pessoal, deixa eu sair um pouco fora desse foco. Existem núcleos de valorização da vida para ajudar essas pessoas. Caso você não queira ir numa casa espírita, né, para ser ajudado, tem vários métodos hoje que são colocados para que as pessoas possam valorizar a vida. Tá? Agora, como renovar as forças, buscar sentidos quando o tormento voluntário da desistência surge perante a vida devido a qualquer motivo? Tá? E mais uma vez, eu volto lá no ano, né, de 2002, quando o Espírito Baltazar deu uma mensagem que todos nós deveríamos escrever nos nossos corações. Vocês precisam aprender a olhar para o futuro, onde a vitória certa, né, onde está a vitória certa de cada um. Sabe? Ele citou um exemplo de um amigo, né, que estava num ônibus que caiu a uma altura de 6 metros na rodovia Presidente Dutra, na época lá, e as pessoas estavam gritando muito, e ele conseguiu tirar 6 pessoas do ônibus antes de desmaiar. Muito fraco, né, machucado. Quando as pessoas foram agradecer no hospital pelo gesto de amor que ele havia desenvolvido, ele surpreendeu ao perceber que ele estava muito mais ferido do que elas. Como ele, estando mais ferido, pôde socorrer aquelas pessoas? Chama o princípio físico do amor. O amor é de natureza expansiva. Quem ama sai de si, dá atenção ao que está ao seu redor, ou até mesmo quem está distante. E por isso, não prestando atenção às suas próprias dores, morais ou físicas, o Espírito ainda consegue ajudar. Ou seja, fazer o bem, estudar, buscar o necessário amparo, atendimento fraterno, uma casa espírita, né? Onde quer que seja, que valorizem a vida. Então, esses nossos tormentos, né, eles são voluntários quando a gente procura eles com as próprias mãos. Então vamos procurar o bem, vamos ser o bem. A gente é uma fagulha de Deus aqui na Terra, gente. Um braço de Deus aqui. Então a gente precisa trazer para dentro do nosso coração as coisas boas que Deus deixou para a gente. O sofrimento por alguém que parte, o sofrimento de uma mãe, de um pai, esse não é voluntário. Mas muitas vezes
esse sofrimento se faz talvez um pouco necessário para que nós possamos entender que a vida é passageira. Um dia todos nós vamos para o mesmo lugarzinho. O nosso corpo para o cemitério e o nosso espírito vai subir. Estamos em busca da evolução. E evoluindo, nós vamos aprendendo a cada dia a respeitar as leis de Deus. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Marinalva, né? Marinalva Braga, o Colégio São Rafael, o pessoal do Colégio São Rafael, aquele abraço para vocês. Muita paz para todo mundo, né, Marinalva? Um abraço para você. Meu amigo Geraldinho, né? Geraldo Silva Capanema, o nosso muito obrigado. A Ioneide Moura, Carlos Henrique também, meu cunhado está aí com a gente. Quem mais, hein? Jusileia Amaral, pessoal lá de Esteios. Estive lá em Esteios esses dias, viu? Eu levei o carro de som lá para a gente fazer uma procissão, né? Um abraço para vocês aí, Jusileia. Então, para todo mundo aí, pessoal de Esteios, nosso muito obrigado. Joana Dark Guimarães também, uma boa noite. Meu amigo Desileu também, a Maria Augusta. Ronaldo Pacheco, muito boa noite. A Dona Maria das Graças também. Vilma Maria, William Bernardes, Motocar Publicidade, está com a gente aqui. Ah, minha professora aqui, a Gláucia Rezende, aquele abraço para você, Gláucia, Josiane Aparecida, pessoal lá em Arcos, nosso muito obrigado. Também a Maíse Pio Silva Filha, boa noite para você. Também a Sirlene, minha cunhada, esposa do William. Eliane Campos Batista, Anselmo Wagner, uma boa noite para você. Um abraço todo especial. E é isso que a gente tinha para hoje para vocês. Então vamos procurar coisas boas. Vamos fazer coisas boas. Vamos trazer coisas boas, tá? Para todo mundo. Mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Reuniões às terças-feiras, às 19 horas, todo mundo lá, tá? Pode chegar mais cedo. A gente tem lá passes, a gente tem palestra e tem um atendimento também na cabine de cura. O pessoal que quer passar lá para dar uma melhorada, né? São curas espirituais. Lembro mais uma vez, não tem cortes, tá? Não tem cortes. É tudo simulado bonitinho ali e muitos passes, muita energia boa para todo mundo. Tá certo? Para todos, uma boa noite toda especial. A minha água está aqui, daqui a pouco eu vou tomar, né? E espero que a gente possa se encontrar, né, na próxima semana, se Deus quiser. Para todos, um abraço, nosso muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a todos grandemente e que todos possam se sentir abraçados pelo poder de Deus. Um abraço aí para o meu amigo Lucimar, também Anastácia, e o Thales, Dr. Thales Renato, lá da Farmácia Popular também, que são os nossos patrocinadores. Adriana Lívia, também com a gente, boa noite. Nosso muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a cada um, onde quer que você esteja. Que Deus possa te trazer muitas bênçãos e muita paz. Muitas luzes maravilhosas na sua vida. E que a sua noite seja maravilhosa, afinal o resto de semana esplêndido, final de semana maravilhoso e a próxima semana produtiva para todos nós, em nome de Jesus, e que assim seja, tá certo? E, mais uma vez, reforçando, né? Centro Espírita Amor e Caridade, não esquece, toda terça-feira às 19 horas a gente aguarda vocês lá, com muito carinho, para que a gente possa ajudar você a se melhorar e que todos que nos procuram saiam melhores do que chegaram. Isso para nós é muito importante, mas para Deus com certeza é muito mais. Um abraço e até lá, se Deus quiser.